A mão tá saindo. A mão tem que aparecer tudo. Dá um oi. A Kézia tá aí. Posso fazer? Vem pra todo mundo. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando o nosso culto desta noite. Nós vamos, neste momento, estar orando ao nosso Deus. Nós estaremos iniciando o nosso culto com a oração. Logo em seguida, nós vamos ler a palavra de Deus e estaremos fazendo o nosso momento família no altar. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, diante da Tua presença nós estamos nesta noite, Senhor, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Senhor, digno de todo louvor e toda honra. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, receba o nosso culto de adoração ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no texto na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, vamos ler o versículo de número 14, que diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e é inútil também a fé que nós cremos. Hoje nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens sobre a cruz de Cristo e nós estaremos falando sobre a cruz de Cristo é legitimada na ressurreição. Então, se nós não pregamos a ressurreição, nós devemos estamos pregando uma fé falsa, uma fé que não é verdadeira. Precisamos falar da ressurreição de Cristo Jesus. Nós vamos dar prosseguimento então no nosso momento família no altar. E eu quero convidar você para estar orando juntamente conosco. Nesta semana nós estivemos orando pela família do Dr. Jordanes e a sua esposa Aniele. E meus irmãos, a gente anunciou para orarmos por esta família no domingo da semana passada, no início da semana, e quando foi na segunda-feira já recebemos a informação de que ele já havia recebido a bênção de Deus, que era um trabalho novamente na área da medicina, que é a que ele exerce, e ele estará então se mudando para a cidade no interior de Alagoas, onde ele estará então ali exercendo sua profissão, a qual Deus o chamou e o designou. Então, queremos agradecer a Deus na noite de hoje pela vida do Dr. Jordanes e da Aniele. Também queremos colocar diante do altar do Senhor a irmã Maria José, conhecida na nossa igreja como Loura. Estive com ela essa semana e ela me falou de uma enfermidade que ela está com ela agora. E nós precisamos estar orando. Eu falei com ela que nós colocaríamos ela e a sua família no altar. Então estaremos iniciando a partir de hoje essa semana de oração pela vida da nossa irmã Maria José, ok? E também quero colocar uma outra família diante do altar do Senhor. Nós temos hoje, as nossas crianças tiveram o privilégio de ter a sua aula da Escola Bíblica Dominical, os nossos pequeninos. E isso, meus irmãos, graças a uma família lá do Espírito Santo, da cidade de Serra, no Espírito Santo, que estão colocando a sua família, as suas vidas à disposição do Senhor, para então estar abençoando igrejas como a nossa, nesse período de reclusão social, de quarentena. E eu quero colocar esta família, a família da tia Lorena, seu esposo, seus 2 filhinhos, que estão se dedicando à obra do Senhor para abençoar igrejas neste tempo. Também quero lembrar das outras 2 tias que estão com ela, a tia Estela e a tia Kate, que também fazem parte deste projeto, que
que também estão trabalhando e ajudando as nossas igrejas. Então, lembre de colocar essa família e essas duas tias aí nas mãos do Senhor, porque elas já nos abençoaram nessa semana, nos abençoaram no dia de hoje, trazendo uma aula fantástica para as nossas crianças na Escola Bíblica Dominical. Então vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar diante do altar do Senhor essas vidas das quais nós falamos aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor bendito, Senhor que atende, que ouve e atende as nossas orações. Diante do Teu altar, ó Pai, nós queremos colocar as famílias que aqui nós citamos o nome. Dr. Jordanes e Aniele, Senhor, nós queremos agradecer pelas bênçãos recebidas dos mais altos céus. Bênçãos, ó Deus, que sabemos que só foi porque o Senhor providenciou, porque foi a vontade do Senhor. Queremos também, ó Deus, neste momento, colocar a vida da nossa irmã Maria José diante do Teu altar. Ela que nos reclamou, ó Pai, esta semana, uma enfermidade da qual ela foi diagnosticada. Sabemos que é fácil o tratamento, mas sabemos o quanto isso incomoda e o quanto isso nos afeta, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, tempo de crise, ó Pai, na área da saúde. E nós pedimos ao Senhor que cuide da Tua serva, que esteja visitando ela, Senhor, e esteja acompanhando ela neste momento. Também pedimos ao Senhor, ó Pai, pela família da tia Lorena, seu esposo, seus filhos, também as outras duas tias, ó Pai, que a acompanham neste projeto, que o Senhor colocou em seu coração, de abençoar, ó Pai, abençoar igrejas, abençoar crianças em várias partes do nosso país, com o seu trabalho, com o trabalho, ó Deus, de educar e ensinar as crianças no caminho do Senhor. Esteja, ó Pai, abençoando a tia Estela, a tia Kate, ó Deus, como também a tia Lorena e sua família. Nós louvamos ao Senhor por essas pessoas que se dedicam e se colocam diante do altar do Senhor, para prestar um culto a Ti com o seu serviço. Em nome de Jesus, continue abençoando este lar, estas casas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus, no nome precioso de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Nós queremos, meus irmãos, fazer algumas comunicações rápidas. Amanhã nós teremos a nossa sala de oração. Tem sido bênção estarmos tirando uma horinha do nosso tempo para estarmos orando ao nosso Deus e clamando a Ele, que é digno de toda adoração. Neste tempo é o momento mais precioso para estarmos então buscando ao Senhor. Então você é convidado para estar conosco na nossa sala de oração amanhã às 19 horas no nosso Instagram da nossa igreja. Também nós teremos, essa semana mais um culto nas quartas-feiras, estamos realizando mais um culto, e também temos a outra comunicação que estamos entrando na campanha de missões estaduais, Minha Vida por Missões, e contamos, meus irmãos, mais uma vez com o apoio, com o auxílio da nossa igreja para superarmos o nosso alvo. Nossa promotora ainda não nos passou o nosso alvo da campanha, mas assim que tivermos, estaremos divulgando para os irmãos. Mas isso não impede de que os irmãos contribuam, participem, para que a gente possa mais uma vez ver a vitória do Senhor Jesus sobre a nossa igreja, sobre esta casa. Amém? Nós vamos louvar o nosso Deus, vamos adorar a Ele, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós estamos falando sobre a cruz de Cristo, sobre a legitimidade desta cruz e como a ressurreição torna isso possível. E a primeira música que nós vamos cantar, assim emendando com outras também que trazem para nós este mesmo pensamento, nós vamos estar relembrando aquele momento em que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo
entregamos a nossa vida para Ele, acreditando na sua salvação e na ressurreição de Cristo, porque Ele está vivo e vive em nós, da mesma forma como Ele viveu, nós também viveremos na plena paz do Espírito do nosso Senhor.
texto de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 35. Evangelho de Lucas 24, 13 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia fazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Meus irmãos, eu quero começar esta noite conversando com vocês acerca de uma história. Eu quero contar uma história verídica. Certa feita, um pastor estava caminhando pelas ruas do centro velho de São Paulo e quando se deparou com um fato curioso, havia um senhor simples pregando o evangelho na rua, daqueles que a gente vê vestido de terno, gravata, estava ali pregando o evangelho, anunciando Cristo às pessoas que por ali passavam. Ele não tinha uma caixa de som,
ele não tinha um microfone, mas ele tinha a Bíblia e a convicção de que Cristo queria que ele fizesse aquilo. Devido aos muitos certificados de teologia que possuía, aquele pastor começou então internamente a esboçar suas críticas àquela pessoa que estava pregando, igualando-se muitas vezes a cada um de nós ao nos depararmos com tal cena. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, de ficar questionando, até o dia em que Deus falou comigo que eu deveria estar ali no lugar daquele homem fazendo aquilo que ele estava fazendo. Porém, o que lhe chamou a atenção naquele dia não foram as roupas utilizadas pelo pregador, nem o fato de ele estar pregando pelas ruas, mas sim a mensagem, as palavras apaixonadas proferidas por aquele homem naquele dia. Foi isso que chamou a atenção daquele pastor que por ali estava passando. A mensagem proferida, a pregação que ele estava fazendo naquele momento. Ele dizia que no túmulo de todas as pessoas, sejam elas comuns, famosas, conhecidas, estaria escrito uma única frase: aqui jaz fulano de tal, exceto em um único túmulo, no túmulo de Jesus Cristo, pois este está vazio, este túmulo se encontra vazio, então nada está escrito na lápide daquele túmulo, não há nada escrito ali, porque Jesus não está lá. Logo após ouvir o apelo feito por aquele pastor, por aquele pregador na rua, o pastor chegou à seguinte conclusão: a ressurreição de Cristo é o adorno final do nosso Salvador. A cruz só tem valor porque o túmulo está vazio. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos da ressurreição de Cristo, a ressurreição, ela é que legitima a cruz de Cristo, porque falar da cruz sem ter realmente a ressurreição não faz sentido. O texto que nós vamos analisar neste momento, meus irmãos, nos fala dos discípulos que tiveram um encontro especial com Jesus ressurreto no caminho de Emaús. O fato interessante nos relatos de Lucas é que ele extrapola a morte de Cristo, diferente dos demais evangelhos. Lucas, ele fala mais do que aconteceu após a morte de Jesus. Então ele extrapola simplesmente o fato da morte, ele vai além do que os outros evangelhos. Lucas fala da ressurreição e enfatiza a continuidade entre o Jesus crucificado e o Jesus ressurreto, como também indica a existência de uma real diferença entre esses acontecimentos. E é sobre essas diferenças que nós queremos tratar e falar com vocês que nos ouvem, que participam conosco deste culto neste momento. A primeira que nós encontramos é que permanecer somente com o Cristo crucificado revela um pensamento deficiente. Se nós ficarmos somente na nossa mente, no nosso coração, com aquele Cristo pregado na cruz, aquele que fica pendurado, nosso pensamento está deficiente. Conhecer o Cristo crucificado e só ficar nessa informação demonstra uma enfermidade ou até mesmo uma morte espiritual. Por diversas vezes, meus irmãos, nós encontramos Jesus predizendo sua morte para os discípulos, todavia, com a absoluta certeza que ressuscitaria. O interessante em todo esse contexto é que, ao contemplar todo o acontecido com Jesus, como vê-lo ser preso, torturado, julgado, morto, nenhum de seus discípulos foi capaz de lembrar daquelas palavras, ou até mesmo de acreditar nelas. O que acontecia é que
o que acontecia é que suas mentes estavam bloqueadas para tal entendimento. Ainda faltava um item, ainda faltava uma coisa acontecer para que os discípulos pudessem então compreender as Sagradas Escrituras, compreender aquilo que havia sido proferido, profetizado e que agora estava sendo cumprido de forma total na ressurreição de Jesus. O que aconteceu então aos discípulos? Alguns pontos importantes são destacados no texto que nos revelam a resposta a esse questionamento. Primeiro ponto que nós encontramos é que os discípulos demonstravam um breve esquecimento. Parecia que tudo aquilo que eles haviam ouvido em 3 anos havia acontecido um lapso. Eles esqueceram, eles não lembravam mais daquilo que Jesus havia falado, conversado, questionado, mostrado, vivido diante deles. Veja comigo o verso 25 e o verso 26 deste capítulo 24. Verso 25 e 26 diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? Isso os discípulos já sabiam, isso aqui estava escrito na Torá, no livro da lei, estava escrito naqueles manuscritos que eles já tinham em mãos, e os discípulos haviam esquecido todo o contexto, eles haviam esquecido. Como dissemos anteriormente, meus irmãos, os discípulos não podiam lembrar das promessas de Jesus sobre a ressurreição. O profeta Jeremias é um exemplo claro de alguém que lutou contra uma memória sem esperança. Se vocês conhecem a história de Jeremias, Jeremias foi um profeta que sofreu. É chamado de profeta chorão porque Jeremias sofreu tanto pelas profecias que ele fazia, e que ele chegou a um momento de achar que não haveria mais esperança, e Deus mostrou para ele. E aí no livro das Lamentações de Jeremias, ele escreve o seguinte, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquelas coisas que me dão esperança. E Jesus estava exatamente tentando mostrar isso para os seus discípulos, tentando trazer à memória deles aquilo que pudesse dar esperança, aquilo que pudesse trazê-los de volta. Sobre este fato, meus irmãos, nós temos o conhecimento da verdade. Nossa mente não se encontra bloqueada como a dos discípulos estava. Naquela ocasião, e podemos encontrar evidências reais da ressurreição de Jesus em nossa própria experiência de vida. Se você teve um encontro com Jesus, se você colocou a sua vida no altar dele, se você entregou a sua vida para ele, sua vida deve mostrar e evidenciar marcas da ressurreição de Cristo. Os discípulos demonstravam ali um breve esquecimento. Eles estavam com uma pequena amnésia, mas Jesus estava tentando mostrar para eles que eles já sabiam de tudo que estava acontecendo, eles só não queriam acreditar. Segundo ponto que nós encontramos no texto é que os discípulos não enxergavam com clareza os fatos. Quantos de nós, meus irmãos, estamos dentro da igreja, estudamos a Bíblia, lemos a palavra de Deus e não conseguimos enxergar com clareza aquilo que Jesus está falando para nós, aquilo que Ele está mostrando dentro da sua palavra? No verso 16, vamos lá no verso 16, diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos dos discípulos naquele momento foram impedidos de que eles reconhecessem a Jesus.
A Bíblia, meus irmãos, nos adverte que os olhos cheios de maldade colocam todo o corpo em trevas. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 23. Só que os discípulos não eram esse tipo de gente, cheio de maldade, para que os olhos deles estivessem cobertos pelas trevas. Os discípulos eram homens que seguiam a Jesus, eram homens que haviam experimentado já uma mudança. Todavia, no caso deles, no caminho de Emaús, eles não enxergavam. Não era pelo fato de estarem em trevas, mas porque suas mentes se encontravam bloqueadas. Eles caminhavam com o próprio Jesus ressurreto dentre os mortos, e além de não o reconhecerem, ainda lamentavam a sua morte. Quantas vezes nós nos encontramos em situações semelhantes? Ao invés de percebermos que Jesus está do nosso lado, caminhando conosco, ao invés de olharmos as circunstâncias e vermos aquilo que Jesus faz de bom para nós tapamos os nossos olhos para isso e começamos a contemplar só as coisas ruins que acontecem e não enxergamos que Jesus está vivo e está do nosso lado. A gente só consegue enxergar aquele Jesus morto, aquele que está na cruz, aquele que não consegue fazer nada, aquele que não saiu dali. É interessante observar, meus irmãos, que esse mesmo episódio pode estar acontecendo com muitos de nós hoje, que podem estar caminhando com Jesus, o Jesus vivo, o Jesus ressurreto, aquele Jesus que venceu a morte. Entretanto, ainda continuam presos em sua imagem na cruz e a lamentar a sua morte. Quantas pessoas ainda estão vivendo assim? Quantas pessoas não conseguem ver Jesus após a morte? O terceiro ponto que nós encontramos é que os discípulos possuíam suas mentes presas às tradições. Verso 14 até o verso de número 24, nós vemos aqui neste texto os discípulos falando, questionando e voltando lá no passado, naquilo que Jesus havia combatido várias vezes com eles. E aí, quando nós observamos este texto, nós percebemos que o assunto de todo o percurso daquela viagem era somente os fatos acontecidos naquele final de semana. Eles só conseguiam enxergar aquilo que aconteceu no final de semana. Eles não conseguiam enxergar além. O verso 14 e o verso 18 diz assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Verso 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabes das coisas que ali aconteceram nesses dias? Você é o único que está passando por aqui que não sabe dos acontecidos? Porque provavelmente aquilo ali tinha sido, a morte de Jesus tinha sido o maior fenômeno acontecido naquela época, naquela cidade, naquele lugar. Sem falar que a cidade estava lotada de gente, pelo fato de ser também a festa da Páscoa. Então muitos judeus vinham de longe para celebrar em Jerusalém. Eles possuíam, meus irmãos, o conhecimento dos fatos, sabiam de sua importância. Olha lá no verso de número 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqueles homens sabiam exatamente de tudo que tinha acontecido, nos mínimos detalhes, mas só bastava observar os tempos verbais empregados em seu discurso. Olha o verso 21, olha como que eles falam com Jesus: e nós esperávamos que era Ele quem ia trazer a redenção a Israel. Meus irmãos, aqueles homens viviam presos ao passado, eles viviam presos às suas tradições. Mesmo Jesus mostrando tudo, eles esperavam que Jesus fosse aquele que se sentaria no trono
e que restauraria a nação de Israel. O que nos revela o seu desapontamento quando eles falam: nós esperávamos que Ele que ia trazer a redenção a Israel. Eu imagino aqueles homens falando dos acontecimentos e de repente eles dão uma pausa, respiram, abaixam a cabeça e falam: nós esperávamos que Ele era quem ia trazer a redenção a Israel. Isso, meus irmãos, trouxe ali uma depressão na vida daqueles homens, trouxe um momento de angústia, de tristeza, de decepção, porque eles colocaram toda a confiança deles em Jesus, naquele homem, esperando que ele fosse redimir a nação de Israel, e aquele homem simplesmente morreu. Simplesmente morreu. Isso nos revela o desapontamento como reflexo de uma mente bloqueada. E por causa disso não conseguiam considerar outra forma de notícia que não se apresentasse contrária àquelas que eles já tinham concluído. Se qualquer pessoa apresentasse uma notícia diferente, dizendo: Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, Jesus fugiu, Jesus saiu do túmulo, eles não acreditariam. Porque na mente deles, ele havia morrido. Como está lá no verso 22 a 24, qualquer conclusão dita ali, eles não acreditariam. Como o testemunho apresentado pelas mulheres da ressurreição e confirmado por alguns discípulos, e ainda existiam as provas concretas dos fatos que o túmulo estava vazio. Meus irmãos, aqueles homens já haviam ouvido o relato daquelas mulheres que tinham ido bem cedo ao túmulo e que elas viram dois anjos, dois seres celestiais, e que chegaram ali e avisaram: vocês estão procurando quem? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Mas aqueles homens não acreditaram. O que nos impressiona nisso tudo eram as muitas evidências que eles possuíam, todas comprovando, meus irmãos, os vários sermões que haviam ouvido há pouco tempo, mas nada era capaz de mudar o seu pensamento. Esse é o problema enfrentado por todos aqueles que permanecem com os olhos no Salvador que está morto, crucificado. Todas as pessoas que ainda continuam mantendo a sua visão, seus olhos fixos naquele Salvador que está crucificado, que não desceu da cruz, todos eles continuam enfrentando o mesmo problema que estes homens enfrentaram. Não existe evidência no mundo que vai fazer com que essa pessoa tire os seus olhos daquele homem pregado na cruz e olhe para aquele homem, Cristo Jesus ressuscitado. O quarto ponto que nós encontramos aqui é que os discípulos apresentavam emoções travadas. Assim, meus irmãos, se apresenta a vida daquele que só conhece Jesus morto e nunca experimentou o poder da ressurreição. Suas emoções estão travadas. Existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que não conseguem ver o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, aquele Cristo que venceu a morte, e não conseguem se emocionar com isso. Estão travados na cruz, mortos com Jesus. Para tais pessoas, meus irmãos, o que cantam, ouvem ou participam não surte efeito significativo nenhum e nem duradouro em sua vida. Eles podem ouvir as melhores músicas, eles podem ler o melhor texto da Bíblia, eles podem ouvir o melhor sermão, mas isso não fará diferença na vida deles. Isso não terá um efeito significativo, porque Jesus está morto. Jesus não ressuscitou. Jesus não está vivo na vida dessas pessoas.
se isso se tornasse um fogo em palha, que vem, acende, apaga e acabou. Elas não conseguem ter uma vida cristã duradoura, não conseguem ter uma vida cristã firme, perpetuada na palavra e na convicção de que Cristo está vivo. Para tais pessoas, meus irmãos, é importante destacar aqui o seguinte, que Jesus jamais abandona os seus discípulos na escuridão. Por isso, não é preciso entrar em pânico após essa clara demonstração da deficiência espiritual dos discípulos. Vejamos como Cristo os restaurou. Aí nós entramos então na segunda parte destacada desta mensagem. A ressurreição é o tratamento e a resposta divina para o pensamento deficitário. Para a restauração dos discípulos, meus irmãos, que se encontravam em estado de deficiência espiritual, o médico Jesus apresenta algumas soluções. E a primeira solução que nós vemos no texto: Jesus visita os discípulos. Jesus vai em cada um deles, Jesus aparece para cada um deles. Verso de número 29. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Na cultura brasileira existe um velho ditado que resume de forma extraordinária esta ação de Jesus: quem é vivo sempre aparece. Quem é vivo sempre aparece. Jesus está vivo, meus irmãos, e se Ele está vivo, Ele vai aparecer, Ele vai estar na sua vida, Ele vai estar presente aonde você estiver, Ele vai caminhar com você, Ele vai jantar com você, Ele vai estar na sua casa, porque quem é vivo sempre aparece, e Jesus está vivo. Este é o momento, meus irmãos, em que o Mestre aparece para restaurar a fé daqueles discípulos. Olha o que diz o verso de número 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Perceba a expressão descrita no texto: o próprio Jesus. Não foi um outro profeta, não foi o fulano de tal, não, foi o próprio Jesus que apareceu. E isso nos apresenta a extraordinária sensação experimentada naquele momento. Ter a presença de Jesus não só pelo caminho, mas também em sua casa. A presença do Cristo vivo e ressurreto em nossa vida faz arder os nossos corações. Verso de número 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? A presença de Jesus, do Jesus vivo, do Jesus ressurreto na vida do crente, ela queima, ela arde o coração, e ele sente a presença de Jesus. Jesus os repreende. Esse é o segundo ponto. Jesus repreende os seus discípulos. Verso 25 e 26 diz assim: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ao ouvir, meus irmãos, da boca dos discípulos que alguns haviam ido ao túmulo e confirmado que ele não estava ali, que o túmulo estava vazio, e que eles, mesmo assim, ainda duvidavam, Jesus então os repreende e diz essa frase: como vocês custam a entender. Jesus praticamente estava dizendo para eles: eu passei 3 anos com vocês, eu falei várias vezes e vocês ainda não entenderam. Este fato, meus irmãos, só vem a confirmar que em muitos casos as coisas só funcionam com uma correção firme, porém aplicada com amor e carinho. Foi o que Jesus fez com seus discípulos. Jesus chamou a atenção deles, Jesus corrigiu, Jesus deu um puxão de orelha,
para que eles pudessem compreender e entender, mas tudo isso feito com muito amor e carinho. Terceiro ponto que nós encontramos é que Jesus lhes dá um sermão. Quem nunca ouviu um sermão do seu pai, de sua mãe, do seu professor na escola, de um colega de trabalho, de um superior? Todos nós já ouvimos, até do pastor, não é não? Todo domingo, todo culto tem um sermão. Jesus também, ele passa um sermão nos seus discípulos. Verso de número 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Imagina que a viagem foi longa, né? Segundo alguns estudiosos, ficava ali mais ou menos uns 11 quilômetros. E aí aquele momento ele caminhando e tal, deu tempo de Jesus começar lá em Moisés e trazer até o sacrifício dele na cruz e mostrar para os discípulos: agora vocês me entendem? Jesus resumiu o seu ministério de 3 anos em alguns passos, caminhando com seus discípulos. Durante seu percurso pelo caminho de Emaús, meus irmãos, os discípulos puderam ouvir um maravilhoso sermão. Quão extraordinário deve ter sido aquele momento, poder ouvir Jesus pregando sobre Ele mesmo. Em nenhum outro momento nós vemos isso acontecer na Bíblia de forma clara, de forma direta, como Jesus fez. Era a palavra viva explicando a palavra escrita. O poder de Deus caminha na história através da palavra de Deus. Você consegue imaginar essa cena? Até então Jesus havia pregado por parábolas, em mistérios, mas agora ele pregava aos seus discípulos de forma clara e direta a profecia cumprida, começando lá no Antigo Testamento e encerrando no recente ocorrido fato da ressurreição. Que maravilhoso deve ter sido aquilo ali. E os discípulos ouviram, e aí depois eles mesmos compreendem quando dizem: o nosso coração não ardia, não pegava fogo enquanto ele falava das Escrituras. Você não sentiu isso? Nós também precisamos sentir, meus irmãos, nosso coração arder, nosso coração pulsar, pegar fogo enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo, e se Ele está vivo, Ele tem que nos incomodar. A presença dEle nos incomoda, a palavra dEle mexe com a gente, a palavra dEle tem que nos mexer, tem que nos mover, tem que nos tirar do lugar onde estamos, tem que nos fazer ir além. A palavra de Deus tem que arder em nós. O quarto ponto que nós encontramos é que Jesus lhes faz algo bom. Verso de número 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Aí você vai dizer assim: mas pastor, o que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver. Jesus agora faz algo maravilhoso por eles. É interessante como ainda muitas pessoas não dão a devida importância à ceia do Senhor e ao batismo. No entanto, meus irmãos, mesmo mantendo as ordenanças no campo do testemunho pessoal e da simbologia, nós devemos procurar nelas uma oportunidade de extremar a comunhão, de mostrar a nossa comunhão não só com o nosso irmão, mas principalmente com aquele que é o dono da mesa, com aquele que nos serve. Um fato curioso neste relato é que os discípulos só conheceram a mesa, só conheceram Jesus à mesa, ao ver Jesus abençoar e partir o pão, porque só Jesus fazia como ele fazia. Quando os discípulos viram aquilo ali, eles então reconheceram Jesus, e Jesus então desaparece da sua mesa e da sua casa. Ali naquele momento, meus irmãos, acontecera
um milagre que os próprios discípulos já tinham visto acontecer lá na multiplicação dos pães. Lucas capítulo 9, verso 16, quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue suas mãos aos céus, ele olha para cima, ele abençoa e reparte com os seus discípulos. Brodmann, em seu comentário bíblico, ele apresenta algo extraordinário acerca desse fato. Ele diz o seguinte: quando os crentes se reúnem ao redor da mesa, conhecem a Jesus como o centro de sua comunhão e a essência de seu ser. Quando o seu corpo sai da tumba, o seu corpo, a igreja, também recebeu vida. Quando Jesus, meus irmãos, saiu da sepultura, nós como igreja também saímos do túmulo, nós também recebemos vida com Ele. O testemunho desta alegre comunhão com Ele e de uns com os outros é até hoje a maior prova da ressurreição de Jesus. O que nós fazemos na ceia do Senhor e no batismo, senão relembrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus? Na ceia nós relembramos o momento em que Jesus deu a vida dele por nós, e no batismo nós relembramos o momento em que nós morremos para o mundo e nascemos numa nova vida, numa nova perspectiva para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, a última ação estratégica de Jesus para a restauração dos seus discípulos foi exatamente comer à mesa com eles, foi exatamente cear com eles. E ali então Jesus se revela, Jesus se mostra para eles e diz: este sou eu, o Cristo ressurreto. Chegando então, meus irmãos, ao final dessa série de mensagens, concluímos perguntando: além de olhos bem abertos e coração ardente, o que mais o cristão necessita para manter-se no caminho estreito que conduz à salvação? O que mais nós precisamos? O cristão precisa de um Jesus vivo, único, capaz de transformar uma alma tão escurecida pelo pecado como a nossa em uma alma tão alva como a neve, tão branquinha como a neve. Por isso, conclamo a você que ainda não teve um encontro com Jesus, a convidá-lo para entrar hoje em sua vida e recebê-lo em sua casa. Chame Jesus agora neste momento para cear com você, prepare um banquete para Ele, ofereça a sua vida. Diz o texto da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Atenda hoje o convite de Jesus para entrar na sua casa. Ele está vivo, Ele quer ter um momento de intimidade, de comunhão com você. Jesus está vivo e deseja ter um relacionamento íntimo contigo. Eu deixo com vocês minhas últimas palavras aqui neste culto e faço das minhas palavras as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 13, 14, 16 e 17, onde Paulo diz o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, nós permanecemos em nossos pecados. Se nós ainda continuamos na contemplação daquele Cristo na cruz,
e não cremos e não recebemos em nossa vida a ressurreição, ainda estamos mortos em nossos pecados. É isso que Paulo está dizendo para nós. Pregamos sim a Cristo, Cristo crucificado, mas também vivo, ressurreto dentre os mortos, como o primeiro da ressurreição dos últimos dias. Mais uma vez eu pergunto para você: você quer receber Jesus na sua vida hoje? Você quer deixar Ele entrar em seu coração? Você quer deixar Ele fazer morada? Não perca mais tempo. Tome hoje a sua decisão ao lado de Cristo, porque Ele deseja salvar a sua casa, Ele deseja salvar o seu lar. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar neste momento, encerrando assim o nosso culto desta noite. Grandioso Deus, se há agora neste momento, ó Pai, alguém do outro lado que nos acompanha, que nos ouve, que está conosco e que ouviu esta mensagem, este recado do Senhor e que ainda não crê, não consegue visualizar o Jesus ressurreto, que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida desta pessoa. Se nós temos, ó Pai, algumas pessoas que ainda permanecem na contemplação do Cristo crucificado, que esta pessoa tenha o privilégio de, neste momento, ver o Senhor vivo ao seu lado e poder experimentar do amor que só Jesus tem para nos oferecer e a nova vida que só Ele pode dar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, é no Teu nome poderoso que eu clamo por essas vidas que nos ouvem. Faça morada no coração de cada uma delas. Firme ali, ó Deus, a sua morada, para que possam ter um relacionamento íntimo com o Senhor e experimentar da nova vida que só o Senhor pode dar. Senhor, continue usando a nossa igreja, continue usando, ó Deus, esta casa para alcançar vidas. Não importa onde, não importa quando, não importa de que maneira, só nos use, que possamos ser instrumentos do Senhor sempre para a salvação de vidas. Eu oro ao Senhor, clamando, Deus, não deixe ninguém sair daqui nesta noite sem ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Deus te acompanhe nesta semana e te dê uma semana abençoada para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe.